Em 9 de dezembro de 1965, um misterioso objeto flamejante cruzou os céus da Pensilvânia, caindo na pequena cidade de Kecksburg. O evento, envolto em mistério e teorias conspiratórias, rapidamente atraiu a atenção de moradores locais, militares e curiosos de todo o país. Descrito como um objeto metálico de formato parecido a uma bolota e com inscrições enigmáticas, o incidente de Kecksburg continua a alimentar polêmicas sobre extraterrestres e disfarces governamentais. Hoje, vamos explorar os detalhes desse cativante caso, analisando novas evidências, testemunhos e as teorias que ainda cercam este caso quase 60 anos depois. Num mundo repleto de segredos, existem mitos que desafiam a nossa frágil compreensão da humanidade, da vida, do próprio tempo e do espaço. Venha conosco nesta viagem por estes relatos reais e tire as suas próprias conclusões. Estaremos realmente sós na imensidão do universo? Para lhe continuarmos a oferecer a incrível possibilidade de viajar por uma dimensão desconhecida, onde a imaginação e percepção é constantemente testada, ajude-nos a crescer, faça deste não só nosso, mas também o seu canal. É muito importante que comente sobre a sua opinião, sugira casos, conte-nos uma experiência que tenha vivenciado. Deixe o seu like e inscreva-se. Prometemos esmiuçar e revelar todos os mistérios por detrás do desconhecido que tanto nos fascina. Em 9 de dezembro de 1965, um misterioso evento abalou a pequena comunidade de Kecksburg, na Pensilvânia, Estados Unidos. Era uma tarde fria de inverno quando, por volta das 16h45, um objeto flamejante foi avistado cruzando os céus do nordeste dos Estados Unidos e partes do Canadá. Testemunhas relataram um rastro de fogo e fumaça no céu, seguido por um estrondo sônico. O objeto aparentemente colidiu em uma floresta próxima a Kecksburg, uma comunidade rural localizada a cerca de 30 milhas ao sudeste de Pittsburgh. Já perto de Kecksburg, o incidente foi visto por várias testemunhas que descreveram um objeto não identificado que, supostamente, riscou os céus dos dois países e largou restos de metal quente sobre Michigan e no norte de Ohio. A bola de fogo provocou incêndios e explosões sônicas na área metropolitana de Pittsburgh. Já junto ao local onde viria a cair, muitos confirmam que o objeto tentou desacelerar e ainda ao longe existiu a percepção de que o mesmo descreveu uma mudança de direção. A bola de fogo colidiu com o solo americano às 16h47, provocando uma afluência descontrolada nas linhas telefônicas locais. Bill Bush era um residente local que, na época, trabalhou como bombeiro voluntário. Após ouvir sobre o avistamento do objeto em chamas, ele se dirigiu rapidamente à área da queda. Segundo Bush, o objeto que ele encontrou tinha o formato de uma noz gigante ou uma cápsula, com cerca de 3 metros de comprimento e 1,5 metros de diâmetro, e que ainda soltava fumo e estava brilhando. Ele descreveu o objeto como metálico e de cor acinzentada, com uma superfície lisa sem aparentes cortes ou ranhuras. Bush destacou que havia estranhas inscrições em torno da base do objeto, que ele comparou a hieróglifos ou símbolos desconhecidos. Ele afirmou que não havia sinais de danos significativos, como explosões ou queimaduras, no objeto ou nas árvores ao redor, sugerindo um pouso relativamente suave. Ele diz ainda que se recorda de ter pensado ao observar o objeto ainda no ar, de que parecia ser conduzido por alguma inteligência, mesmo antes de cair na floresta. De acordo com Bush, pouco depois de sua chegada, militares chegaram ao local e rapidamente assumiram o controle da situação. Ele relatou que os soldados isolaram a área, mantendo os curiosos à distância. Bush e outras testemunhas locais foram afastados e orientados a não se aproximar mais. Alguns contam que até ameaças com armas foram feitas. Ele mencionou que viu um grande caminhão militar removendo o objeto do local, coberto por uma lona.
Várias testemunhas também referem que viram uma caixa grande ser levada para o local. Bush tornou-se a voz de várias testemunhas ao longo dos anos que não quiseram dar a cara por receio, que chegaram ao local logo após a queda do objeto. James Romanski, também ele bombeiro voluntário, que terá sido uma outra testemunha a chegar ao local antes de qualquer outra força, confirma pela sua descrição todo o relato de Bush. Estas duas testemunhas ainda relatam que observaram a chegada de vários homens misteriosos de ternos pretos, que pareceram coordenar toda a operação desde o momento em que chegam ao local. Após isso, o acesso fica ainda mais condicionado ao local, fazendo dispersar todos os que ali ainda resistiam, num perímetro próximo, inclusive os próprios bombeiros que se encontravam no local. O exército também esteve no local, existindo um relatório onde é dito que nada de relevante foi encontrado. Ainda existe uma outra testemunha, Miro Bias, um ex-oficial da polícia do exército. Ele afirmou ter sido chamado ao local do incidente para ajudar a isolar a área. Ele descreveu como os militares rapidamente tomaram controle do local e removeram o objeto. Bias também mencionou a presença de um grande caminhão militar, que transportou o objeto para um local desconhecido. O próprio Bias não teve autorização para chegar perto demais do objeto, confirmando o possível clima de encobrimento. O caminhão militar acabou por sair da cidade com várias pessoas a conseguirem perceber que saía dali algum objeto por debaixo de uma lona, apressando-se no meio de escolta e a alta velocidade a sair da cidade. No dia seguinte, um jornal de uma cidade vizinha informava sobre o objeto não identificado, emitindo um desmentido poucas horas depois. Todos os outros jornais locais falavam de queda de um meteorito. Os relatos de Bill Bush foram consistentes com os de outras testemunhas oculares, fortalecendo a narrativa de que algo incomum caiu em Kicksburg naquela noite. A descrição detalhada do objeto e a presença de símbolos enigmáticos contribuíram para as teorias de que o objeto poderia ter uma origem extraterrestre. Stan Gordon, um pesquisador e investigador de OVNIs que dedicou uma parte significativa de sua carreira a investigar o incidente de Kicksburg. Ele coletou muitos relatos de testemunhas oculares e documentou o evento extensivamente. Ele entrevistou e reuniu informações de várias fontes, incluindo militares. Grande parte delas confirmam que algo desconhecido terá caído sobre a cidade naquele dia. Os relatos de Miro Bias e outros oficiais militares são cruciais para a narrativa do encobrimento, pois reforçam a ideia de que houve uma resposta militar rápida e significativa ao incidente, sugerindo que o objeto era de grande interesse. A NASA também se apressou a justificar que seria parte do satélite russo Cosmos 96. A embaixada russa realmente confirma a queda desse objeto espacial, mas a queda terá ocorrido segundo os mesmos 30 horas após o incidente de Kicksburg, caindo também em zona confirmada do Canadá e não nos Estados Unidos, fazendo cair essa justificação de imediato. O caso Kicksburg teve um impacto cultural significativo, inspirando programas de TV, documentários e debates sobre OVNIs e encobrimentos governamentais. Tornou-se um ícone na ufologia, atraindo entusiastas e pesquisadores. Eventos anuais e atrações turísticas na cidade de Kicksburg celebram o incidente, mantendo o mistério vivo na imaginação popular. Hoje em dia, o local do avistamento em Kicksburg conta com um monumento em forma de réplica do objeto descrito pelas testemunhas, erguido pela comunidade local. Além disso, há uma placa informativa que detalha o incidente e suas repercussões. O evento continua a ser comemorado anualmente com o Kicksburg UFO Festival, atraindo turistas, entusiastas de OVNIs e curiosos. O museu local também exibe materiais e informações sobre o caso, preservando a memória e o mistério do incidente. As investigações oficiais, conduzidas por diversas agências governamentais, incluindo a NASA e o Exército dos Estados Unidos, não produziram conclusões definitivas.
Em 2005, a NASA foi forçada a divulgar documentos relacionados ao incidente após uma ação judicial movida pela jornalista Leslie Kean. No entanto, os documentos liberados não esclareceram a natureza do objeto, com alguns relatórios sendo classificados como perdidos ou danificados. Jerry Bates terá entregue o rascunho do que viu, e frisa que juraria sobre a Bíblia ou submeteria ao teste do polígrafo, como o que viu no caminhão era real. John Murphy, um investigador do caso, por várias vezes tentou mostrar provas do que acreditava ter passado naquela tarde de 1965, mas segundo ele, era sempre dissuadido de o fazer sob ameaças, até que alguns anos depois, se preparava para lançar um documentário onde incluía algumas provas que tinha na sua posse, mas antes do fazer, foi atropelado e morto durante as suas férias. Nunca se encontrou o culpado de tal infortúnio. No dia do incidente ainda foi visto por várias testemunhas, a chegada de uma equipa de fatos brancos, que pareciam astronautas, com máscaras de oxigênio no rosto, após os militares controlarem o perímetro. Disse que essa equipa saiu do local carregando uma caixa grande que foi transportada para lá, de forma discreta. Embora a saída, muitos tenham conseguido observar, este é um discurso recorrente das testemunhas oculares. Existe outro depoimento do suposto condutor do caminhão que transportou o objeto, não se identificou, numa gravação áudio, que estaria na posse do investigador Stan Gordon, gravação disponível na internet, onde ele diz que conduziu o objeto para a base Wright-Patterson e que viu algo que não seria suposto ver. Ele conta e descreve o objeto, que coincide com as declarações recolhidas das primeiras testemunhas que chegaram ao local da queda, mas ainda diz algo desconcertante. Afirma ter visto dentro da base um saco com um corpo de algo que não era humano. Não conseguiu ver ao pormenor, mas afirma que a cor da pele do ser era verde escuro, acastanhado, e rodeado por pessoas com fatos especiais brancos. Foi tudo o que conseguiu ver. Como não temos nome da testemunha, não podemos assegurar a sua veracidade, daí apenas classificarmos o testemunho como uma curiosidade sobre o incidente. O caso Kingsburg permanece envolto em mistério devido à falta de provas físicas conclusivas. Imprensa censurada, militares na zona, isolamento de toda a área circundante sem qualquer presença de civis, homens enigmáticos de terno preto, controlando toda a ação, NASA com documentos perdidos ou danificados. Seria só mesmo um simples meteorito? Diríamos que a falta de uma prova física é compreensível, devido ao incidente, no entanto parece-nos a principal causa, para este incidente não dar um passo à frente e afirmar-se como um dos mais sustentados na ufologia. Numerosas testemunhas oculares descrevem um objeto metálico com inscrições enigmáticas. Uma confirmada rápida resposta militar de forma uníssona. Por outro lado, a ausência de fotografias autênticas e de destroços recuperados dificulta a verificação da veracidade dos eventos. Acreditamos que pode ter havido um encobrimento governamental, alimentando teorias sobre a verdadeira natureza do objeto. Não conseguimos retirar uma convicção forte, embora o clima de encobrimento seja bastante palpável. Contudo, concluímos que algo se queria encobrir do público. Há uma forte convicção que seria algo que podia chocar a comunidade mundial. Convido todos os espectadores deste vídeo à reflexão e podem e devem deixar as suas impressões, ideias e opiniões nos comentários. Se gostaram do conteúdo, não se esqueçam de deixar o like. Deixem opiniões nos comentários, todas são importantes. Se ainda não é inscrito no canal, aproveite para se inscrever e ative o sininho. Muito obrigado e até ao próximo vídeo.